Equestria Girls, os quadrinhos de My Little Pony não são canônicos, mas antes de qualquer coisa, eu peço por favor que você veja o vídeo inteiro antes de me xingar, beleza? Sempre que discussões sobre esses dois surgem, tanto o Equestria Girls quanto os quadrinhos da IDW, é comum que eles acabem se encontrando com o que as originou, o próprio My Little Pony Amizade é Mágica, pelo tom de discordância que eles acabam causando. Por exemplo, muita gente pode ver Equestria Girls e se perguntar onde está a Sunset, igual muita gente pode se perguntar onde está a Nightmare Harriet. E é a partir desse tipo de confusão que a ideia do vídeo de hoje surgiu. Afinal, ambos são ou não canônicos para My Little Pony? Vamos por partes? A começar por menções. Um dos modos mais fáceis e rápidos para se concluir o quão canônico algo é, sejam spin-offs, filmes, séries, enfim, são as menções. Quando alguma coisa impactante ou interessante acontece na sua vida, você acaba casualmente mencionando isso em outras situações. Isso também ocorre em obras fictícias. E como My Little Pony é uma série serializada, isso significando que seus episódios têm continuidade, então menções devem acontecer. Isso é o que mais dificulta encaixar esses dois em Amizade é Mágica. E pra mostrar que o que eu tô falando não faz sentido, quando a 8ª temporada da série saiu, logo após o filme pro cinema, ele fez questão de já começar o primeiro episódio com uma menção a ele, pra que não ficasse dúvidas que o que ocorreu lá era canon. Tem aquela cidade horrível onde quase fomos vendidas. Os piratas! Eles eram muito irados. Ai, quando eles decidiram não jogar a gente no mar. E aquela unicórnio? A que atacou Canterlot? A Tempest. Eu a convidei pra vir a Ponyville, mas ela queria espalhar a notícia da derrota do Rei Storm. Até dá pra passar o pano pra certas coisas. Por exemplo, não é tão surreal o quadrinho apresentar personagens secundários novos que a série não mostra. Afinal, ela mesma usa pouco certos personagens, e por vezes praticamente esquece da existência deles. É tolerável pra uma série que também tem histórias episódicas, mas se torna difícil de passar o pano quando, por exemplo, nunca é mencionado o mundo humano na série, a luta contra as sereias, o fato da coroa já ter sido roubada, a existência da Sunset, ou, do lado das HQs, nunca ter sido dito sobre a Harriet já ter sido dominada pelo mesmo que dominou a Luna, não existir menções mais claras sobre toda a aventura em Reflexos, as realidades paralelas, as versões bondosas do Rei Sombra, ou mesmo as versões maldosas da Celeste e Luna, a irmã do Discord, enfim, coisas que realmente são impactantes e de grandes arcos. E não é nem por falta de oportunidade, tudo isso podia ser facilmente colocado em um diálogo ou piadinha, tipo elas vendo o Rei Sombra ressurgindo mais tarde, e alguma delas citando que preferiu a versão dele do outro mundo, sem falar que nunca vemos a fragilidade da Celeste como é representado por lá, uma menção da paixão mal sucedida dela e por aí vai. Acho que não é difícil entender porque um eles fazem e o outro não, né? E aí nós vamos para as contradições. Equestria Girls não tem tantas porque eles brincam o mínimo possível com o universo de My Little Pony, pra se manter bem distante mesmo. Pensando rápido, a gente tem uma menção no episódio A Tocha, que a última vez que o Spike esteve por lá, ele salvou o reino. Entretanto, antes disso, teoricamente o Spike esteve lá em Equestria Girls. Além do espelho mágico, que nos filmes está sempre visível no castelo, quando na série esse portal nunca tá por lá. Isso sem falar de coisas menores, tipo a Sunset Shimmer ameaçando quebrar o portal, bater nele com o martelo, sendo que o martelo ia só atravessar o portal. A Twilight e a Sunset simplesmente entrando na escola sem precisar se matricular e sem um responsável. Um relacionamento entre a Twilight e o Flash Pony sendo insinuado, mas depois nunca mais sendo trazido de volta nas temporadas posteriores. Sunset Shimmer aparentemente sabendo hackear celulares. Nossa, tem tanta coisa. Só que os quadrinhos, minha nossa. Por lá, Velvet escreveu os livros da Daring Do, quando na série eles são escritos pela própria Daring Do. Lá é mostrado que a Sunset já era adulta quando a Twilight era uma criança, o que não faz o menor sentido. Afinal, claramente a Sunset é retratada como da mesma idade ou muito próxima dela nos filmes. Além de que essa Celeste, em teoria, é a mesma que já viajou por dimensões antes e tem experiência com isso. É muito estranho ela não ir atrás da Luna após tudo, só deixa ela vazar e pronto. O que por si só contribui para os quadrinhos não serem canon nem pra Equestria Girls. A forma como retratam a Luna sendo dominada é completamente diferente do quadrinho, o que já contraria a Nightmare Harriet. Além de um dos casos mais severos, que é no arco Cerco ao Império de Cristal. Eu já falei de como coisas geram furos de roteiro e tal, mas nossa senhora, essa história cria 200. Aqui eles dão uma história de fundo pro Rei Sombra, junto de uma personagem nova chamada Hope, e ao fim dela, ele até mesmo tem a sua redenção, conseguindo se tornar uma boa pessoa. Bom, Hope não foi citado na série, ele se tornar alguém bom nunca é pautado por lá. Na real, acho que dá pra dizer que a série nunca deu nenhum tiquinho de indício que o Rei Sombra podia ser algo além da pura maldade. A espécie criada por Sombra aqui, os Umbro, não estão nem de relance na série. A gente tem um exemplo das pôneis usando magia da harmonia sem os elementos. Pra botar o último prego no caixão, o Sombra volta ainda no mal uns anos depois, na nona temporada, sem qualquer menção anterior. As HQs contariam tanto as coisas da série que rola uma explicação dentro dela mesmo, que é
O Spike escreve os quadrinhos, e como nem sempre ele sabe o que aconteceu de verdade, ele inventa ou mesmo modifica voluntariamente a história que ele considera chata, para que gere uma trama mais interessante. Então meio que o quadrinho já te dá essa resposta. Isso significa que nada deles dois é canônico? Olha, mais ou menos. Me segue aqui. Você pode me perguntar, mas Salem, a série mostra o Sasriel banindo as sereias, e a Sunset Shimmer aparece no último episódio. Excelentes pontos! A questão aqui é o seguinte, o fato desses dois não serem canônicos não necessariamente significa que informações deles não possam se tornar canônicas. Eu sei que pode soar meio confuso, mas eu vou explicar. A existência das sereias e elas serem mandadas para outra realidade não anula que Equestria Girls não seja canônico, já que essa única informação não é o suficiente para conectar os dois mundos. Afinal, a existência desse momento só ajudaria a série a mencionar diretamente a aventura de Twilight no mundo humano, o que novamente não acontece. Pode só ser um ponto em comum entre ambos, não necessariamente significa que foi pro mundo humano. Já Sunset no fim da série é ainda mais fácil de explicar. A personagem tem todo o contexto de aparecer nesse episódio, tanto no futuro como no passado, mas ela não aparece, não diretamente pelo menos. Sem falar que eles têm 50 formas de representar o outro mundo, seja em flashbacks, imagens rápidas, só que isso não acontece. Nem mesmo referências Many Sevens você vê. E aí o que eles fazem? É um PNG aparecendo rapidinho? Gente, isso é uma homenagem. Se a ideia fosse conectar os dois mundos, a Sunset apareceria de verdade com falas. Só que nisso de informações canônicas, eu também tenho que falar do tweet do Andy Price, o ilustrador desses quadrinhos. Basicamente o que ele disse é que as coisas ditas nos quadrinhos são canônicas até que a série as contradiga, algo que supostamente a própria Hasbro teria dito. Bom, ele disse isso em 2019, mas a informação da própria HQ indo contra isso veio de 2022, o que por si só meio que já anula ele. Mas não só isso. Mesmo que nós fôssemos considerar essa explicação, ela ainda é meio falha. Se toda vez que a série retrata algo que a HQ já tratou, eles simplesmente a ignoram, porque a gente devia levar qualquer coisa dela como canônica? Tipo, informações que não foram ditas o contrário, provavelmente só não foram porque a série simplesmente terminou, entende? E significa que você não pode levar em consideração coisas das HQs pro seu próprio headcanon? Não, mas afirmar que algo que foi dito lá é a explicação totalmente canônica de alguma coisa também não tá certo. Não só pela própria HQ se botar como não confiável, como pela própria lógica. Óbvio que só ser sem lógica não dita se algo é canônico ou não. Que Prime, por exemplo, é infelizmente canônico para os jogos, mesmo que isso não faça sentido algum. O pulo do gato aqui é que essas obras, se não tem confirmação direta com coisas que eu citei durante o vídeo, tem confirmação por fora. Nesse caso, o Ian Flynn, que escreve jogos e quadrinhos, disse que é canônico. Se alguém da Hasbro viesse publicamente do nada e só falasse diretamente que eles são, então aí eles seriam, por mais imbecil que essa decisão fosse. E seria muito. Eu sei que foi colocado nas nossas cabeças que só material canônico tem valor, mas isso não é verdade. Equestria Girls tem alguns filmes muito bons, com lições e desenvolvimentos muito legais, e os quadrinhos da IDW tem algumas das minhas histórias favoritas da franquia, e eu já elogiei em vídeos ambos aqui, porque mesmo que tenham suas ocasionais tramas ruins, eu ainda gosto. Mas se você considerar elas como canônicas, você gera mais furos e inconsistência de roteiro pra série principal, não só de coisas que eu já comentei, como as outras 1000 envolvendo Equestria Girls, por exemplo, que se você procurar tem vídeos inteiros falando de como esses filmes são muito furados e não fazem sentido, e eu mesmo comento bastante desses furos lá nos meus vídeos. Já se você não considerar, você tem universos à parte, bons e que ainda estarão lá pra você ver ou ler quando quiser. Pra que complicar tornando a série principal mais furada? Nisso, a verdade é que My Little Pony é canônico pra Equestria Girls e os quadrinhos da IDW, mas os quadrinhos da IDW e Equestria Girls não são canônicos pra My Little Pony. Ah e não se esqueçam de dar like, hype, inscrição e todo esse negócio que vocês já sabem como funciona. Além do mais, vejam os meus vídeos de My Little Pony, eles são muito da hora.